É a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes explicou o que diz o novo Código Florestal Brasileiro sobre áreas de reserva legal para o bioma cerrado. Hoje, um alerta para os donos de terra, um novo alerta, né? Aqueles que ajuizaram um TC, termo de compromisso, ou um TAC, termo de ajustamento de conduta, isso mesmo, relacionados à regularização ambiental. Entenda como funcionam essas obrigações nas esferas municipais, estaduais e federal. E cuidado para não firmar um compromisso em órgãos distintos e depois não conseguir cumprir os acordos. Pedro Putini. Saudações, equipe Giro do Boi, saudações telespectadores. Mais uma vez auxiliando aqui o produtor rural a entender esse processo de regularização ambiental que nós vivemos hoje com relação a todas as propriedades rurais do país, né, no Código Florestal. Muitas vezes parece um pouco complexo, não é mesmo? Mas é exatamente para isso que existe aqui a nossa participação, os comentários de legislação aqui nesse quadro, Direito Agrário, e trazendo hoje mais um desses assuntos um pouco conturbados, que é termo de compromisso e termo de ajustamento de conduta. O que é isso? O que significam esses documentos? Qual que é o lugar correto para firmar esse compromisso? O Ministério Público Estadual ou o órgão ambiental do Estado? Então vamos entender um pouco mais dessa situação. Bom, o TAC, o famoso termo de ajustamento de conduta, ele é um instrumento pelo qual é celebrado um acordo, certo? Entre o órgão, normalmente entre a fiscalização, pode ser o Ministério Público ou o órgão ambiental ou o IBAMA, enfim, e o responsável por uma atividade utilizadora de recursos naturais, né, como os produtores rurais na sua propriedade rural, né? E com a intenção, esses termos, eles se prestam para suspender algumas sanções, para evitar alguns embargos, né, de atividades ou de áreas, enfim. Então esses TACs, eles são como contratos, eles são títulos, né, executivos que nós chamamos, compromissos para obrigar a fazer a adequação da propriedade rural com alguma legislação, né? Então a ideia aqui é falar do Código Florestal, que é a legislação que vem primeiro aí, né, na ordem do dia. No caso do Ministério Público, normalmente o tal do TAC, ele é um convite, né, que vem antes de uma ação civil pública, o que é um pouco mais preocupante, por isso que é sempre interessante verificar se existe o passivo ambiental, a possibilidade de assinar um TAC que seja adequado à recuperação desse passivo, né? Porque a ação civil pública se torna um problema ainda mais longo, ainda mais custoso, mais demorado, né? Bom, ocorre o seguinte: e agora, órgão ambiental ou Ministério Público? O Código Florestal, ele trouxe algumas competências, né? Ou seja, quem é o responsável pelo quê? E uma dessas competências é a seguinte: a de fazer a regularização dos passivos. O Código Florestal diz que, feita a inscrição no CAR, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental nas APPs ou nas reservas, eles poderão fazer a regularização ambiental mediante adesão ao PRA, né? E identificado esse passivo, né, no CAR ou no PRA, ele vai fazer o uso dos termos de compromisso. Onde que está essa informação? É muito importante. Existe um decreto que está junto com o Código Florestal, que é o 8235 de 2014, que ele diz que serão implantados os programas de regularização ambiental nos estados, observados alguns requisitos, e um dos requisitos é termo de compromisso, tá? Então, há uma competência do Código Florestal delegada ao órgão ambiental do estado para convocar o produtor a assinar os termos de compromisso, ok? E se o Ministério Público chama também para assinar um termo de ajustamento de conduta? Então, são dois nomes diferentes. O termo de ajustamento de conduta é utilizado pelo Ministério Público e o termo de compromisso é utilizado pelo Código Florestal, certo? E se o Ministério Público chama? Se o Ministério Público convidar para assinar este TAC, a ideia é fazer com que este TAC seja o caminho que leva o produtor ao órgão ambiental. Então, indicar, né, no momento desta reunião, desta audiência,
desta oportunidade de diálogo com o Ministério Público, quais são os artigos do Código e dos seus decretos que vão levar o produtor para o caminho certo. Então, não fazer deste TAC a própria obrigação, que pode acabar conflitando com uma obrigação que vem do órgão ambiental. Pode parecer confuso, mas esse é o caminho correto, evitando que vários compromissos sejam assinados em locais distintos e na hora de cumprir não vai ter como, né? Então, essa é a informação, dica valiosa, dica importantíssima para o produtor rural hoje. Saudações e até a próxima. Maravilha. Olho vivo aí, tá bom, pessoal?